Amados, a nossa alegria é que Cristo ressurgiu. E por causa da sua ressurreição, nós temos a vitória. E a nossa vitória não é apenas aqui, terrena, humana, mas a nossa vitória, ela é extensiva inteiramente para a eternidade. Não tem privilégio maior do que termos segurança de salvação e certeza de que um dia, mesmo que a morte venha sobre nós, teremos uma eternidade com Deus. Isso é motivo da gente prestar ações de graças e alegria e também tirarmos o nosso coração das coisas aqui da terra e nos dirigirmos inteiramente e ficarmos ligados com o céu. Abra sua Bíblia lá para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. E nós vamos para o último capítulo, capítulo 28 desse livro de Mateus. E vamos para os últimos versículos desse capítulo. Mateus 28, versículo 16 a 20. Mateus 28, 16 a 20. Os irmãos acharam, amém? Então vamos ler. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram e adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar. Pai, abre o nosso entendimento nesta noite, para que, ouvindo a Tua palavra, possamos tirar lições para a nossa vida e assim também nos colocarmos diante da Tua presença, para que obedeçamos a Tua palavra. Ó Deus, abre o nosso entendimento, desvenda os nossos olhos, tira, ó Deus, os impedimentos dos nossos ouvidos, para que possamos contemplar também, ó Deus, enxergar e ouvir a Tua voz, a Tua palavra nesta oportunidade. Fala ao nosso coração, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amados, há uma grande pergunta que deve ser respondida por todos nós. Qual a importância para você, ou para todos que nos escutam aqui, o Evangelho? Qual a importância tem o Evangelho para você, para a sua vida? Você já analisou essa verdade? É claro que isso se torna difícil para quem foi criado na igreja. Se criado na igreja, geralmente há aquele costume, né? A coisa se torna comum demais. Para aqueles que nasceram fora da igreja, que vieram exatamente do mundo, esta palavra evangelho tenha um maior significado para a sua vida. Olha, eu estava perdido e fui achado. Às vezes, para quem está na igreja, só ouve a continuidade
daquilo que meus pais me ensinaram. Mas cada um de nós tivemos um momento em que Deus nos falou. Eu fico imaginando a vida de Samuel. Samuel foi criado ali com Eli, dentro do templo, participando de todas as coisas, mas houve um momento na vida de Samuel que ele ouviu a voz do Senhor. Samuel, Samuel. Ele disse: eis-me aqui. E a Bíblia diz que Samuel foi até Eli e disse: o Senhor está me chamando. E ele disse: não estou te chamando. Aí depois que ele foi 2 vezes, Eli entendeu. Quando você ouvir a voz novamente, diga: eis-me aqui, Senhor. E assim aconteceu. Então, da mesma forma como Samuel, às vezes nós estamos assim, precisando assim daquele momento glorioso, abençoador, em que o Espírito falou ao seu coração, em que a palavra teve sentido para a sua vida. E você pode já assim absorver de uma forma plena o ensino das Escrituras, e a verdade calhou na sua alma, no seu espírito, e você tomou uma decisão para seguir a Jesus. Assim aconteceram com os discípulos. Vocês lembram que Jesus começou o seu ministério na Galileia, em Cafarnaum, no mar da Galileia. Ele passando ali, encontrou exatamente Pedro, Simão Pedro e o seu irmão João. E a palavra diz que Jesus se aproximou deles e disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes, o seu pai, e seguiram o Senhor Jesus Cristo. Daí em diante aconteceu o ensino de Jesus. E culminou o seu ensino com a sua morte. E depois veio a sua ressurreição. É claro, amados, que Jesus tinha sido ressuscitado e passou com os seus discípulos 40 dias. Lucas diz no livro de Atos que ele falava a respeito do reino, concretizando, mostrando aos discípulos a respeito do reino de Deus. Quando a gente lê Lucas capítulo 24, nós verificamos lá que Jesus fez uma explanação da palavra para que houvesse entendimento, porque as mentes e os corações dos discípulos ainda não estavam entendendo. Só quando os olhos foram abertos, eles entenderam o que a Escritura estava dizendo. Mas, amados, o texto lido nos fala sobre o último encontro. Imagine só, quando a gente tem uma oportunidade de se encontrar pela última vez com alguém que a gente ama, que nos é querido. Eu não sei se você já teve esta experiência. É uma experiência interessante, mas que nos enche de muita emoção. É a última vez que eu vou ver fulano. Imagine só. Alguns dizem assim: eu nem esperava, é a última vez que eu vi fulano, que eu tive contato com ele, eu tive contato com ela. É um momento muito emocionante. Mas aqui, Jesus Cristo estava vivo e estava ressuscitado para viver a eternidade. Não havia essa expectativa de morte, pelo contrário. Ele estava subindo para junto do Pai. Isso é glorioso. Ele tinha uma palavra para dar aos seus discípulos. Chegar a hora de encontrar com eles e ele teria que dizer algo. E as últimas palavras de Jesus, elas são muito importantes para a vida dos discípulos de Jesus, para o estabelecimento do reino na terra e para
o progresso do Evangelho. Mas qual era, na verdade, a reação dos discípulos? Jesus disse que ia encontrá-lo no Monte das Oliveiras, pertinho ali de Betânia, para aqueles momentos muito importantes. E o versículo 16 e 17 do texto lido diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então teve alguns discípulos que ainda duvidaram. Será que é Jesus? Não é o embute, o engano? Interessante que nesses nossos dias, alguém se levantou para dizer que você não podia sair de casa no dia 30 do mês de abril. Todo mundo trancado em casa, porque se saísse, ia morrer. E haveria acontecer uma mortandade completa. Vocês se lembram disso? Desta profecia? Depois o indivíduo levantou a voz e disse: olha, eu não disse desta forma. E terminou dizendo que Deus mentiu. Imagine só que incoerência, né? Que coisa. Então nós temos que estar preparado. Não podemos ter a dúvida. Jesus presente, real ali, ressuscitado, e o texto nos diz: e quando viram, adoraram. Houve adoração naquele momento, houve culto a Deus. Mas o texto diz que alguns duvidaram. Será que é realmente o Mestre? Então, queridos, nós precisamos atentar para estas verdades. Precisamos atentar porque foram as últimas palavras de Jesus. O que ele tinha que ensinar, as palavras são estas, que realmente eram desta importância, que Jesus queria estar com eles ali, em particular. Era o último encontro, e nós precisamos saber. Então vejamos as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos. E nós vamos falar sobre este assunto, defendendo o tema, as últimas palavras do Cristo ressurreto. Preste atenção, você como discípulo de Cristo, precisa atentar para as verdades que foram proferidas nesta última hora. Primeiramente, Jesus falou-lhes sobre a sua autoridade. A sua morte, sua ressurreição, concedeu a vitória sobre todos os inimigos. E agora foi-lhe conferido, foi-lhe dado toda a autoridade. E quem deu esta autoridade? É claro, amados, por causa da obediência de Jesus, vir à terra, ser sacrificado, ser morto e sepultado. Deus depois o ressuscitou de entre os mortos. E Filipenses 2 diz: porque ele se humilhou, Deus concedeu a ele o nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Paulo, falando à igreja de Filipe, ele trouxe esta verdade no capítulo 2. Quando a gente lê o versículo, o capítulo 1 de Éfeso, da carta de Paulo à igreja de Éfeso, Paulo está falando também, igualmente, desta verdade, que Jesus Cristo foi ressuscitado pelo poder que está sendo derramado na vida da igreja. O versículo 19 fala sobre isso de Efésios, capítulo 1. E ele diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos,
e conferiu a ele o nome que está acima de todo nome, não somente neste século, mas no vindouro. Então o seu nome foi exaltado, e ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Que palavra abençoada. Vocês são meus discípulos, e agora eu declaro a vocês que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Não tem nenhum só ser, seja ele humano, ou seja ele espiritual, que não esteja debaixo da minha autoridade. Os anjos eleitos e os demônios estão sobre a minha autoridade. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, queridos, preste atenção, porque se a gente tiver essa verdade presente no nosso coração, nós podemos sair no nome de Jesus, e este nome é poderoso. A este nome se dobra todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Era preciso que os discípulos soubessem desta verdade. Ele reuniu os seus discípulos para falar sobre isso. O texto diz que Jesus, aproximando-se, falou-lhes. É como se fosse uma conversa assim ao pé do ouvido. Olha, a minha autoridade, ela se estende não somente na terra, mas em todo o céu. O mundo físico e o mundo espiritual está sobre o meu comando. E quando a gente lê capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo também está falando sobre esta verdade a respeito desta autoridade. Tanto principados como potestades estão subjugadas à autoridade de Cristo. E o Senhor tem esta autoridade para vencer a todos. E essa vitória foi concedida para a igreja. Quando a gente lê Efésios capítulo 1, ele disse: o deu à igreja esta autoridade conferida. Mas esta autoridade, amados, traz consigo uma verdade grandiosa: a libertação daqueles que estão em pecado, daqueles que estão amarrados pelo diabo, estão cegos pela ação de Satanás. Estes poderão ser livres, poderão receber a libertação por causa do nome de Jesus. Então a igreja leva este nome. O cântico, o hino muito belo que fala: leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Esse nome dá conforto, hoje e sempre e aonde for. Então é o nome de Jesus. É Ele quem tem toda a autoridade no céu e na terra. E quem deu essa autoridade, quem conferiu essa autoridade a Ele, foi Deus, o Pai. Pelo fato de Ele ter vencido a morte. Também porque Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Nas entrelinhas está escrito assim: a obediência é muito importante para o exercício da autoridade. Se reconhecemos Jesus como o Senhor da nossa vida, se o temos como o nosso Deus, o nosso dono, e obedecemos aquilo que Ele manda, aquilo que Ele ordena, nós podemos sair e realizar a sua obra com a autoridade conferida por Ele. Se não houver obediência, não adianta sair.
A palavra é clara quando diz: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Sim, queridos, o nosso Senhor, Ele tem toda a autoridade. Aí você pode orar em nome de Jesus e adquirir aquilo que você, na verdade, segundo a palavra de Deus, tem colocado no coração. Você também pode sair, no nome de Jesus, para propagar a verdade do Evangelho. Às vezes a gente acha que não, mas é sim. Quando você sai no nome de Jesus, as coisas começarão a acontecer. É claro que para isso, para ter consciência dessa verdade, é preciso que a gente esteja na sua presença. Quando a gente diz para a igreja: meus amados, orem, meus amados, tenham um momento a sós com Deus, meus amados, por favor, vocês vão lembrar sempre dessa palavra que eu tenho dito aqui: busque a face do Senhor, se alimente das Escrituras Sagradas, viva uma vida de comunhão com Deus. Quando eu digo isso, é para que o exercício da autoridade conferida à igreja seja uma verdade na sua vida. Porque Jesus, Ele tem toda a autoridade. Ele conferiu esta bênção para nós, com um propósito, para que obedeçamos a sua palavra e implantemos, com a ajuda do poder do Espírito Santo, o seu reino aqui na terra. Então, o nosso mestre tem toda a autoridade no céu e na terra. Às vezes, Satanás está trabalhando para nos fazer desacreditar disso. Não adianta orar. Fulano de tal, não vai, aquela pessoa ali, nunca mais vai ser. Aquilo ali está no inferno já. Ou aquela pessoa ali não tem condição, ele vai morrer. Às vezes vem na nossa mente estas coisas, e você tem que arrepender isso e dizer: toda a autoridade foi dada ao meu mestre, ao meu Senhor. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Então eu posso orar. Então eu posso dizer e pedir ao Pai que faça um milagre de uma vida, que transforme outros corações, que traga o Evangelho àquela família que está totalmente destruída. A autoridade de Jesus está do nosso lado, amém? Então pode sair. Aí interessante, amados, que Jesus trouxe essa primeira palavra, que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Em segundo lugar, a segunda palavra, ele disse: façam discípulos. Mas por que isso? Porque para fazer discípulo tem que estar debaixo da autoridade de Jesus. Primeiramente, porque o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Em segundo lugar, porque aqueles que não são de Cristo, que ainda não se converteram, eles estão presos por cadeias infernais. Abra sua Bíblia, lá em Colossenses 1,13. Porque esse fato aconteceu com todos nós. Veja aí, o poder de Satanás e o domínio do pecado foi, na verdade, tirada da nossa vida e daqueles que creem, através dessa autoridade dada ao Senhor Jesus Cristo. Colossenses 1, 13 e 14, vamos dizer, todos nós, Colossenses 1, 13 e 14, vamos dizer: Ele nos libertou
libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Sim, queridos, você tem que sair na autoridade de Jesus Cristo para fazer discípulo. E tem que lembrar, primeiro, que o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Em segundo lugar, que aqueles que são incrédulos, eles estão subjugados ao domínio das trevas. É preciso que haja oração. É preciso que a igreja creia nesta autoridade. Mas, pastor, ali não tem jeito, já falei tanto do evangelho, não tem. O problema, queridos, de transformar o coração e a vida de qualquer pessoa não é seu. A nossa tarefa é fazer discípulo. É fazer discípulo. Começa a orar. Ah, fulano não quer atender, meu filho está perdido, não tem jeito, tem jeito. Você tem toda a autoridade se você tem Jesus na sua vida. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Vamos crer nisso, vamos pensar nos nossos familiares. Vamos pensar nas pessoas que você já colocou e disse, olha, já está na antessala do inferno, não tem jeito, tem jeito. Tem jeito, ela está presa por Satanás, mas em nome de Jesus, há libertação. Na autoridade do Senhor Jesus Cristo, vidas podem ser libertas. Na autoridade do Senhor Jesus Cristo, lares podem ser livres. Na autoridade do Senhor Jesus Cristo, famílias inteiras podem se converter. Aconteceu com o carcereiro de Filipe, à meia-noite foi mudada a sua vida, a sua família foi convertida. Sim, queridos, é possível. A autoridade, a maior autoridade está do nosso lado. Amém, irmãos? Então vamos sair, o texto nos diz que a coisa é dinâmica, são 4 ações exigidas para se fazer discípulo. Primeiro, indo. Marca a dinâmica da igreja na obra da evangelização. Mas, pastor, a gente tem que se reunir em grupo para sempre sair. Mas essa questão da aglomeração está difícil. Como é que a gente vai evangelizar? Não, queridos, não. Comece a orar e pedir a Deus oportunidade. Comece a orar e pedir a Deus que mostre as pessoas carentes e necessitadas, aquelas que precisam da palavra. Ore para que Deus, o Pai, entregue a Jesus vidas. A oração sacerdotal fala sobre isso. Jesus Cristo disse, eu os guardei aquele que me deste. Então, os que pertencem a Deus, o Pai, os que foram eleitos antes da fundação do mundo, eles vão se converter, eles vão chegar. É claro que nós não sabemos, precisamos orar por todos. Nós vamos clamar. Mas para isso a gente tem que sair. Senhor, eu quero uma oportunidade. Vai caminhando ali, ó. Senhor, me dá uma oportunidade para falar de Jesus para alguém. Você fazendo aí o ciclismo, né? O pedal, vai também orando. Senhor, eu preciso de uma oportunidade para falar de Ti. No trabalho, Senhor, por favor, abre uma porta aqui. Ah, quantas portas. Eu lembro quando eu trabalhava na SEASA, havia uma turma que reunia para tirar o meu couro porque eu era evangélico. Era difícil. Mas havia uma coisa que me alegrava. Quando havia qualquer problema, a quem eles recorriam primeiro? Eles iam a mim, sozinho, às vezes
envergonhados, mas pedir uma palavra e pedir a oração. É assim, queridos. Deus quer usar você. Avaliáridos, como diz Salmo 84, que precisa se transbordar da água viva que você tem. Mas para isso é também preciso estar transbordando com a água viva. Então, tem que haver esta dinâmica. O Senhor está dizendo que a igreja não fique parada. E você, quando lê Atos capítulo 8, Atos capítulo 7, fala sobre a morte de Estevão, a perseguição de Paulo em capítulo 8. A igreja estava assim, de braços cruzados, só assistindo o que os apóstolos estavam fazendo. Houve a perseguição e a igreja foi dispersa para Samaria, para a Judéia, e o evangelho começou sendo pregado e alcançou o mundo. A pergunta é: você está esperando o quê para começar a fazer discípulo? Você está esperando o quê? A volta de Cristo? Quando Jesus voltar, acabou, meu filho. Não precisa mais pregar o evangelho, porque ninguém será mais salvo. Então, a oportunidade é agora, e a responsabilidade é nossa, indo. Vamos fazer discípulo, vamos procurar, vamos dizer: Deus, tem misericórdia, eu quero falar de Ti. Então, essa dinâmica da obra da evangelização. E o texto diz: fazer discípulo de todas as nações, é a questão geográfica. Jesus tinha falado lá em Atos capítulo 1, está lá narrado, Atos 1, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Talvez a gente esteja esperando como a igreja primitiva, né, que recebeu essa instrução, mas a igreja primitiva, ela ficou esperando, ficou aguardando, até que a perseguição chegou, eles foram dispersos, outros presos, aí sim, aí começaram a falar de Jesus Cristo. Então, antes que a perseguição chegue, vamos falar de Jesus, vamos pedir a Deus estratégia, vamos abrir a boca, vamos procurar as ovelhas perdidas e encaminhá-las ao ensino do Mestre. O texto fala de fazer alunos e fazer aprendizes. Aprendizes. Alguém que o Senhor vai ensinar. Mas o texto está falando também de batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos os seguidores do Messias deviam ser introduzidos na igreja através do batismo. E trabalhar também a sua maturidade. Por isso o texto diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, levá-los à maturidade para obedecer à ordem do Senhor. Fazer discípulo é a ordem dada aos discípulos de Cristo. Por isso nós temos que sair nesta dinâmica. É claro que a gente vai sair em qualquer lugar onde Deus tem nos colocado, mas aqui só tem gente dura de coração. Não tem gente dura de coração. O que falta é oração. Vamos orar. Vamos orar para que Deus possa trabalhar nos corações. Então, amados, a primeira palavra que nós trouxemos a respeito de Jesus foi a sua autoridade. Ele disse aos seus discípulos, aquele último momento: olha, toda a autoridade me foi dada. E a ordem que ele deu: indo, fazei discípulos. Saiam, não fiquem parados. Façam discípulos. Não fiquem acomodados. Não faça com aquele rapaz
e viveu muito tempo junto de alguém que era evangélico. E um dia estava na cama, no leito da morte, e alguém passou e falou de Jesus, e ele entregou a vida a Cristo. Aí ele disse: eu vivi esses anos todos com um colega de trabalho que era evangélico, e ele nunca me falou de Cristo. Era um agente secreto. Deus não quer agente secreto, não. Deus quer que nós nos levantemos para propagar a verdade do Evangelho. A terceira e última palavra é a garantia da presença. A garantia da presença. Eu estarei convosco todos os dias. Você tem a autoridade do Senhor, e com essa autoridade você deve sair para fazer discípulo, e Jesus disse: eu estarei convosco. Quando nós nos mobilizamos para fazer discípulo, quando nós nos mobilizamos para pregar o evangelho do reino, o Senhor diz: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso significa, amados, que não tem tempo para pregar o evangelho, é todos os dias, porque Jesus vai estar conosco todos os dias. Haverá oportunidades todos os dias. Às vezes a gente não está enxergando as oportunidades. Temos que pedir a Deus: Senhor, abre os nossos olhos para enxergar as oportunidades que o Senhor está me dando para falar do Senhor. Ele está conosco todos os dias, portanto, Ele vai abrir as portas todos os dias. Temos que orar: Senhor, por favor, eu quero uma oportunidade hoje. Faça isso. Faça isso de manhã, quando você acordar de manhã, aquele momento, aí você vai tomar um café rápido, mas faça uma pequena oração. Diga: Senhor, eu quero uma oportunidade hoje para falar de Ti. Por favor, me capacita, me dá as condições, me faz sentir com esta autoridade que Tu já me deste. Potencialmente ela já está em nós. Nós precisamos nos consagrar e orar, porque onde há pecado, não há ação do Espírito. Onde há pecado, não há, de forma nenhuma, o poder do Espírito Santo para fazer a obra da evangelização. Por isso temos que ter uma vida santa, conscientes de que estamos trabalhando na presença do Mestre. Eu estarei convosco todos os dias. Eu estou aqui. Eu estou presente, e você tem que ter consciência disso, é a sua fé. Não fique dizendo: será que o Senhor está? Ele disse que estaria, e Ele estará. Amém? É uma questão do exercício da fé. Eu vou falar para uma pessoa muito difícil, mas o Senhor diz no seu ouvido: eu estarei convosco todos os dias. Eu estarei convosco neste embate, nesta luta, nessa batalha. Você vai visitar alguém enfermo que não é crente, eu estarei convosco. Eu tive uma experiência extraordinária. Me desculpe por estar contando experiências minhas. Eu não gosto muito de contar, mas eu vou trazer somente para a gente ilustrar aquilo que a gente está falando aqui. Um dia eu fui convidado para visitar alguém no hospital. Ele tinha um problema de diabetes, ia ser amputada a sua perna. E tinha que ser amputado as duas pernas. Aquela senhora era família daquele rapaz, um rapaz jovem, tinha 35 a 40 anos. E ela disse: olhe, ele foi criado no Evangelho, mas ele tem uma noiva carola. Por favor, não fale de Cristo para ele, não fale do Evangelho, porque vai ser um problema. Eu digo: Senhor, por favor, já me proibiram aqui, Satanás está trabalhando nesse negócio, o que é isso? Comecei a orar: Deus, tem misericórdia, dai-me oportunidade. Eu fui para o hospital, cheguei no hospital, entrei e tal, estava lá o rapaz, deitado ali no leito, para ser amputado as suas duas pernas. E a primeira coisa que ele falou para mim, eu disse boa tarde, era tarde.
A primeira coisa que ele disse para mim foi: o senhor podia cantar para mim o rosto de Cristo? Amados, que oportunidade. Eu cantei aquele cântico e aquele jovem estava chorando no leito. E aí eu falei o plano de salvação. Fiz o apelo, ele se entregou a Cristo naquela hora. Quando eu não estava nem terminando a conversa, aí chega mais 3 amigos dele, 3 amigos. Ele disse: olha, escuta essa música, que é uma música muito bonita, eu gostaria. Aí eu cantei de novo. E depois falei o plano de salvação, e aquelas 3 pessoas se converteram para Cristo. Já tinha 4, né? Aí depois chegou a noiva e mais uma pessoa com ela. Aí ele disse: por favor, canta a música novamente para minha noiva ouvir. Aí eu cantei novamente o rosto de Cristo. E eu só vi as lágrimas sendo derramadas dos olhos daquela jovem. Eu trouxe novamente o plano de salvação. E ela e a outra jovem, que era amiga, fizeram assim sua decisão naquela tarde. Me proibiram falar de Jesus. Você tem que sair na autoridade do Senhor. Não é a sua força, não é o seu poder. É o Jesus que disse: eu estarei convosco todos os dias. Então saia, meu filho. Se coloque, não tem impedimento para Jesus. Os impossíveis são para nós, às vezes, impedimento. Mas para Jesus, não tem impedimento. Bendito seja o seu nome. Então, queridos, não se preocupem. Não se preocupem. Jesus Cristo disse, quando os seus discípulos, naquela missão dos 70, saíram, conforme narra Lucas, no capítulo 10, 19, diz assim: eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpião, e sobre todo poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos fará dano. Então a autoridade é do Senhor, e Ele estará presente conosco, quando nós saímos para fazer discípulo em obediência à sua palavra. Então, vamos obedecer? Amém? Amém? Vamos obedecer. Primeiro, o nosso Senhor, o nosso Deus, o Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Bendito seja o seu nome. Nós vamos debaixo desta autoridade, e não há nenhum poder na face da terra que possa se comparar ao poder do nosso Mestre. Ele tem todos os recursos, todas as soluções. Ele é o Deus que vivifica os mortos e que chama à existência as coisas que não existem. Faça como Abraão, Romanos capítulo 4. Creia contra a esperança. Ali não tem jeito. Humanamente não tem. Mas o Senhor está conosco. Amém? E Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Então saia, meu amado. Saia, não tenha vergonha. Não se envergonhe do Evangelho, como disse Paulo aos crentes de Roma, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não saia nesse nome, e você vai ter resultados. O desafio dessa noite é que você hoje comece a ver alguém. Senhor, mostra alguém. Um vizinho, um colega de trabalho, alguém que Deus quer salvar e quer usar a sua vida. E você vai sair debaixo da autoridade do Senhor para fazer discípulo, não para você, nem para o pastor Jeremias, é discípulo para Jesus. E Ele garante que os milagres é por conta dele, que Ele trará os resultados. Então que Ele nos abençoe. Amém?
e que nós tenhamos a visão destas palavras de Jesus, do Cristo ressurreto, que tem toda a autoridade. Bendito seja o seu nome. Amém. Amados, nós vamos, neste momento,